Amém? Vamos começar orando. Eterno Deus e Pai, Senhor, queremos adorar o Teu nome, bendizer, engrandecer o Teu nome por mais um tempo diante do Teu altar e da Tua presença. Pai, louvamos o Teu nome, porque somos gratos por mais um dia em que Tu nos dá a oportunidade de aprender mais e mais contigo. Senhor, a tua graça e a tua misericórdia tem sido estendida sobre as nossas vidas e, principalmente, tem nos deixado de pé. Pai, no dia de hoje, apresentamos, Senhor, duas vidas. A da pastora Sara, que, Senhor, não chegou, mas completa mais um ciclo, mais um ano de vida, que a tua filha termina um ciclo e começa um novo ciclo, Pai. Também, Senhor, o João completa também mais um ciclo, Pai, aonde, Senhor, não só a Sara, mas o João estão sendo agraciados, Pai, pelo teu imenso amor, aonde estão conquistando diante de ti. Senhor, a dádiva da vida, de te conhecer e ter a oportunidade de fluir no teu altar e na tua presença, estendendo também, Pai, esse ciclo de vida, colocamos a Vivian diante de ti. Senhor, nós sabemos que tu é um Deus que cura. Senhor, pelas tuas pisaduras nós somos sarados. Por isso, Senhor, eu quero estender a tua mão de cura. Senhor, vai de encontro à Vivian no dia de hoje. Pai, passa a tua mão ensanguentada sobre o corpo da Vivian. Tira toda a dor, Pai, tira toda a mazela. Senhor, que a tua filha saia desse lugar de dor. Senhor, saia desse estágio, Senhor, de estar de enfermidade, Senhor, desse rastreio, aonde, Senhor, Satanás tem rastreado a Vivian por algum tempo já, Senhor. Dá o teu basta. Passa a tua espada, Pai de Amba, e corta esse laço de enfermidade na vida da Vivian. Senhor, dá o teu basta e não permita que ela venha a ser rastreada mais. Senhor, nós entregamos a vida da Vivian, a saúde dela e declaramos, colocamos um decreto, Senhor, que o teu sangue passe sobre o corpo, Senhor, uma gota do teu sangue no sangue da Vivian. Produza, Senhor, elemento, produza plaquetas, produza, Senhor, agora uma fonte de água viva, aonde a tua filha venha a ser curada. Declaramos também, Senhor, através da internet, das ondas, Senhor, que essa fonte, que as ondas, Senhor, dessa internet não venha cair, não venha ser cortada, Senhor, não venha ter nenhuma corte, não haja corte de luz, não haja corte, Senhor, no sinal, aonde, Senhor, possamos estar, Senhor, ligado ao teu trono, declarando a tua palavra já em Mateus, Senhor 18:19, o que ligarmos na terra será ligado no céu, e o que desligarmos na terra será desligado no céu. Mas estamos ligando libertação, transformação, salvação, cura, mover o sobrenatural, o avanço, Pai, porque esse é o tempo, há um novo tempo,
há um ciclo novo, há um sobrenatural e vamos viver esse tempo de promessa e de milagre. Assim, Pai, determinamos, Senhor, colocamos o teu relógio profético para ser ativado sobre as nossas vidas, porque queremos viver, Senhor, esse tempo de milagre, de sobrenatural. Assim declaramos e determinamos, Senhor, colocando o teu sangue sobre a nossa vida, no nome e no sangue de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, Glória. amados. Amém. Vamos começar hoje, como eu coloquei lá no grupo, situações que impedem a nossa libertação. Quando a gente fala de situações que impedem a nossa libertação, parece que nós estamos falando algo do outro mundo. Mas quando nós voltamos para a palavra de Deus e entendemos que a palavra de Deus fala e nos traz três verbos, como nós falamos semana passada, em Gênesis 2, 7, quando Deus fala assim: e o Senhor, e formou o Senhor Deus, o homem, então o verbo formou o homem do pó da terra e soprou-lhe das narinas. Então, mais o verbo, o Senhor sopra o fôlego da vida e o homem tornou alma vivente. Então, primeiro o Senhor pega o homem do pó da terra, ele faz o homem, sopra, ele dá o espírito ao corpo, que era apenas o pó, um boneco, sopra o espírito nas narinas daquele bonequinho, então ele traz agora o Espírito Santo para que aquele boneco tome a forma que tenha um espírito, trazendo o fôlego da vida, e aí agora o fôlego da vida naquele boneco, agora ele traz uma alma. E é essa alma agora que nós precisamos tratar. Uma vez essa alma tratada, ela não vai perder a salvação. Por que que ela pode perder a salvação? Quando nós falamos em perder a salvação, porque durante a nossa caminhada, nós precisamos cuidar das mazelas que estão na nossa alma. A nossa alma, até encontrarmos Jesus, ela está tomada de feridas, de marcas, porque muitas vezes nós viemos conhecer Jesus já numa idade avançada, aonde nós trouxemos a nossa alma com feridas, traumas, dores, trouxemos a nossa alma de histórias que tivemos com os nossos pais, os nossos familiares, durante os nossos relacionamentos, com os nossos no meio profissionais, e isso trouxeram marcas, e nós temos que aprender não só a amadurecer, como também o sentido do perdão. A palavra de Deus fala, em João 15, 7, fala: quando nós permanecemos em Cristo e Ele em nós, como não pode o ramo produzir de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podes dar, se não permanecerdes em mim. Ou seja, quando nós permanecemos no Senhor, o Senhor vai nos transformando ao caráter dele. A cada dia
que nos achegamos mais e mais ao Senhor, nós vamos nos transformando aquilo que Deus é conosco. O Senhor, Deus, vem em forma de homem, na figura de Cristo, e agora, como homem, ele vai nos transformando ao caráter de Cristo. E é essa libertação que vai transformando a nossa alma, vai trazendo a nossa alma a ser tratada, curada e ser moldada a uma alma vivente, mas uma alma vivente segundo a imagem e semelhança de Deus, porque éramos criatura, criado à imagem e semelhança do Criador. Porém, no pecado de Adão, nós perdemos isso e agora nós temos que construir isso na nossa caminhada. Então, para sermos libertos, a primeira posição que precisamos ter é ser salvo. Ninguém é liberto sem primeiro aceitar Jesus. Nós não podemos ser libertos sem reconhecer Cristo como o único Senhor e Salvador da nossa vida. Eu não posso ser liberto se eu estiver dentro de um centro espírita. Eu não posso ser liberto se eu continuo dentro do catolicismo. Eu não posso ser liberto se eu continuo frequentando uma roda de samba. Então, eu não posso ser liberto. Primeiro, eu tenho que mudar. Eu mudar o padrão, o que nós falamos semana passada. Os meus ambientes antigos. Eu tenho que abrir mão do velho homem, da velha criatura. E agora, quando eu entendo que o meu padrão precisa ser mudado, a velha serpente precisa ser transformado, agora eu caminho para uma salvação. Então, eu aceito Jesus, eu mudo agora o meu padrão. Meu padrão é mudar roupa? Também, porque uma vez que eu sou salvo, eu não quero mais me vestir como eu me vestia antigamente. Se eu usava um short curto, uma blusa decotada, eu, de mim mesmo, começo a me cobrar. Não que eu vou ser confrontada pelo meu pastor. É o Espírito Santo que vai começar a falar comigo. Isso aí não está certo. Ah, esse decote está demais. Às vezes, nós vemos pessoas da internet com os vestidos muito apertados, muito curto, que serve de escândalo. E aí, a própria mídia traz isso como escândalo. Então, a palavra de Deus fala: por que se ponhais não só a julgo desiguais, a fazer de escândalo do teu corpo? Então, quando o Senhor fala isso, o próprio Espírito Santo vai te incomodar a tua maneira. E tem uma pessoa que esses dias ela falou assim, tinha uma situação e ela foi chamada e ela chegou a dizer que ela ia para Bangu fazer uma briga. E aí ela, na véspera, ela falou assim, eu não vou. A velha Jordana iria, mas a nova Jordana não vai. Porque a nova Jordana seria escândalo. E ela entendeu que isso ficaria feio
para a pessoa que ela quer ser. Uma advogada, uma mulher de Deus, uma mulher que quer uma outra postura. Então, ela reconheceu nela uma mudança. E é isso que o Espírito Santo faz em você. Ele não vai querer que você venha se expor ao escândalo. Então, primeira atitude para que você queira uma libertação é você querer, primeiro passo, ser salvo. O salvo reconhece que ele é tirado de um meio para ser diferente. O que é ser salvo? É aquele que é santo. O que é santo? É aquele que é separado. Ele não é comum. O santo, ele não é igual aos outros. Ele tem algo de diferente. É algo nele que faz com que ele seja diferente dos demais. Esse é o santo. Ele tem uma separação, o que faz dele diferente dos demais, daqueles que estão no mundo. Então, o primeiro passo é você aceitar Jesus e você ter a marca que você é santificado para uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, o fundamento é assim. A palavra de Deus fala em Isaías 61, do 1 ao 3. Marca aí na tua Bíblia, para quando perguntarem por que você tem uma marca. E aí você vai dizer às pessoas, por que você tem essa marca de Cristo? Aí você vai falar, porque o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos. Ele me enviou para restaurar os contritos de coração e a proclamar a liberdade aos cativos, a abertura de prisão dos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor. É o dia da vingança do nosso Deus, a consolar os tristes e a ordenar acerca dos tristes de Sião, e que lhe deu ornamento por cinza, óleo e gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim que se chame árvores de justiça, proclamação do Senhor, para que seja glorificado. Ou seja, aonde tinha proclamar liberdade, aonde tinha um coração triste, abatido, você vai chegar e trazer liberdade, você vai trazer libertação. Para aquele que estava angustiado, você só vai trazer libertação quando você é liberto. Ninguém vai trazer libertação se você não é liberto. Você não vai trazer paz para ninguém se essa paz não estiver dentro de você. Você não vai trazer cura se essa cura não estiver dentro de você. Apregoar um ano aceitável do Senhor. Como é que você vai trazer um ano aceitável do Senhor se você não reconhece que o Senhor te trouxe essa salvação? Quando você reconhece que você é salvo através de Cristo, você traz essa salvação e proclama para outro essa salvação. Você tira pessoas de cativeiro, porque você sabe que um dia você teve em lugares
de cativeiro. A tua alma agora é livre. A tua alma encontra-se agora com vida. Então você sabe agora tirar pessoas de prisões, tirar pessoas de lugares de dor, de tristeza, porque você é livre para orar. Você é livre para abençoar. E se você é livre, é porque a tua alma um dia foi liberta. Então, abençoar pessoas. Só quem é livre de alma consegue liberar perdão e abençoar outras pessoas. Só quem não tem algema nos pés e nas mãos pode tirar algemas de quem ainda tem prisões na alma, prisões nos pés e nas mãos, tirar a cegueira dos olhos. Por isso que Isaías 61 fala: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu e eu venho proclamar libertação para aqueles que estão ainda cativos, para aqueles que ainda não conseguiram. Então, libertação é para quem é salvo, é para quem já foi liberto. Porque quem não foi liberto não pode libertar. Então, quando entendemos isso, nós entendemos quando a bênção de Jacó fala para José. Eu gosto muito desse texto, que todas as bênçãos de todos os filhos que Jacó anuncia para todos os filhos, quando chega para José, ele dar a bênção e a porção maior que todos os outros filhos. Aí ele vai lá em Gênesis 49, essa Bíblia aqui, as folhas ainda estão muito coladinhas. Aí ele fala assim, ó, em Gênesis 49, 25, ele fala assim, olha, pelo que Deus do teu pai, o qual te ajudará, pelo Todo-Poderoso, abençoará com as bênçãos em cima, com as bênçãos do Altíssimo, que jaz embaixo, e com as bênçãos do seio e da madre. As bênçãos do teu pai excede dos montes eterno, e as coisas desejadas dos eternos dos outeiros sejam sobre ela, sobre a cabeça de José, sobre o alto da cabeça daquele que foi separado dos seus irmãos. E Benjamim será o lobo que despedaça pela manhã, devora a presa e à tarde reparte o despojo. Ou seja, quando Jacó declara sobre José, ele fala assim, que o Todo-Poderoso te abençoará com a bênção do alto céu, com a bênção do seio da madre, e todos os despojos que você não pegou, José, das guerras passadas, que você não conseguiu pegar, porque você estava lá em Faraó, que agora você venha receber. Só um pai pode gerar bênção na vida de um filho, e só pode um pai curado gerar que esse filho receba as bênçãos, os despojos da guerra, que ele não
pegou, porque esse pai está curado. Só quem é curado e salvo libera a bênção que estava retida. Então, só pode salvar, libertar alguém quem é liberto. Quem não é liberto, quem não é curado, não consegue curar, não consegue salvar. Então, a libertação é para quem já foi liberto. Quem não consegue ser liberto, não consegue levar a palavra das boas novas. Libertação não é só quebra de maldição. Você fazer uma pauta, declarar uma pauta, não é sinal de libertação. Libertação é uma vida diária com o Senhor. Quantos fazem pauta em cima de pauta e não conseguem ter uma vida de libertação, uma vida de intimidade com Deus, uma vida que traz uma alma curada? A libertação é sinal que a tua alma foi curada, foi liberta, foi sarada, foi limpa dos estágios. Eu vou ler um texto aqui em Mateus, que fala assim, Mateus 3, quando João Batista está no deserto. Ele fala assim, e apareceu João Batista pregando no deserto. E ele fala assim, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Porque este é anunciado pelo profeta Isaías. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este, João, tinha as vestes de pelo de camelo, um cinto de couro em torno dos seus lombos, se alimentava de gafanhoto e mel silvestre. Então ia ter com ele em Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram batizados no Rio Jordão, confessando os pecados. Quando a gente olha esse texto, a gente vê assim, João Batista precedeu Jesus. E agora ele batiza Jesus. E Jesus escolhe os discípulos que foram batizados por João Batista. E por que João Batista, que era primo de Jesus, antecedeu Jesus, não caminhou com Jesus? Você já se perguntou isso? Por que ele não foi com Jesus, sabendo que Jesus era aquele que viria depois dele e que seria o Salvador? Será que o ministério de João Batista era batizar e declarar que viria um após dele, que ele não seria digno de carregar as sandálias? Ou o orgulho de João Batista era tão grande que ele não se dobrou a ser seguidor de Jesus, ao ponto de declarar que havia um pecado tão grande dentro do reino, e com isso levou a perder a própria cabeça,
Você já se perguntou sobre isso? Por que que João Batista, sabendo que Jesus era o Filho de Deus, ele sendo primo, não seguiu Jesus? Quantas vezes nós temos a salvação, mas não temos e não procuramos a libertação? A libertação não é a salvação. Somos salvos, mas às vezes não libertos. Estamos salvos, sentado no banco da igreja. SSS, salvo, sentado, mas não liberto. E Jesus está voltando. E a nossa alma precisa ser resgatada do sofisma que carregamos. E esse sofisma está ligado à nossa mente. E na nossa mente, muitas vezes, está ligada à religiosidade, aonde trazemos esse sofisma da Grécia, do entendimento, que lemos muito e achamos que sabemos tudo e temos todo o conhecimento e nos achamos grandes demais para descermos diante de Deus. Achamos que conhecemos tudo e não nos prostramos mais diante do Criador, porque conhecemos a Bíblia toda. Já lemos a Bíblia, como ouvimos mais de 10 vezes. Lê a Bíblia, mas não tivemos intimidade com o dono da Bíblia. E é isso que temos que buscar. Não é a leitura, é a intimidade com aquele que está escrito aqui. O Senhor não está buscando leitores, Ele está buscando filhos. E a libertação é isso, é saber que você tem um pai. Ele não quer só aquele que levantou a mão, aquele que está todo mês tomando ceia e entregando dízimo. Ele quer buscar filho. E filho conhece a voz do pai. Filho entende o que o pai quer. Filho sabe as referências e as preferências do pai. Quando nós entendemos o que é ser filho, nós entendemos o que é ter uma alma curada. E entender o que é ter uma alma curada, isso é a libertação. A libertação não é quando levantamos a mão e aceitamos a Jesus. Isso é o primeiro passo. A libertação é olharmos para dentro de nós e reconhecermos que temos que tirar coisas que ninguém está vendo, mas nós sabemos que temos. E essas coisas, muitas vezes, está escondida na pornografia, na mentira, no engano, na prostituição,
na avareza, na fofoca, na inveja, no orgulho, na avareza, no engano. Isso ninguém está vendo, mas nós sabemos que temos. E são situações que nós fazemos no escondido. E quando nós somos confrontados, como Paulo fala, que quando nós olhamos a nossa face no espelho, aí sim nós entendemos que precisamos de libertação. É onde nós estamos no nosso secreto. Essa é a pior parte, a amargura. Quando Ezequias, um cântico de Ezequias, ele fala em Isaías, ele fala assim, depois que Ezequias teve estado doente, ele fala assim, eis que foi para minha paz, que eu tive em grande amargura. Tu, porém, amaste a minha alma e me livraste da cova da corrupção, porque lançaste para trás todos os meus pecados. É Isaías 38. Eu só peguei o versículo 17, mas é Isaías 38 todo. Então, quando nós confessamos, é o primeiro passo. Eu reconheço em Cristo que eu tenho mazelas. Então, às vezes, a gente está fazendo uma pauta e a pessoa está ali declarando, mas ele está declarando o que a gente está falando e ele está confessando, mas ele está declarando e ele está repetindo. Mas será que ele está declarando com sinceridade de coração? Ou ele agora está reconhecendo que Jesus é o dono dele, e como ele tem um dono, e ele não quer entristecer esse dono, e ele, como Deus é o dono dele, ele quer ter uma aliança sincera e reta com o Senhor. Eu não quero entristecer o meu dono. Eu tenho um dono. Eu tenho um pai. E eu não quero entristecer o meu pai. Eu quero ser liberto. Eu quero ter a minha alma limpa. Eu não quero ter só um espírito, o fôlego que foi colocado, o sopro nas minhas narinas. Eu quero ter a minha alma transformada. Não adianta eu viver sentado numa igreja, vestido como crente, pregar, sapatear, profetizar, se eu, no meu interior, eu estou vivendo uma fantasia, uma mentira. E é isso que ninguém está vendo, mas eu estou vendo diante de Deus que eu não passo de uma mentira. E a libertação é saber que você precisa ser sincero com você mesmo. É saber que você está encarando você. Ninguém vai falar, mas você precisa declarar para você. A palavra de Deus fala assim, em Romanos 8, em Romanos 1, 18 ao 27. Eu vou ler para você.
Porque do céu se manifesta a ira de Deus, e sobre toda impiedade e injustiça dos homens se detém a verdade e injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto para o seu eterno poder, quanto para a sua divindade, se entende claramente e se vêem pelas coisas que estão criadas, que para eles fiquem inexcusáveis. Portanto, tendo claramente se vêem pelas coisas que estão criadas, que para eles fiquem antes de seus discursos se desvaneçam o seu coração insensato. Não, peraí. Que foram criadas, que para eles inexcusáveis. Portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, não lhe deram graça, antes, em seus discursos, não se desvaneceram, com seu coração insensato, como não se obscureceu, dizendo-se sábio, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus, incorruptível, em semelhança da imagem do homem corruptível, de aves e de quadrúpedes e de répteis, pelo que também Deus os entregou às suas concupiscências do seu coração, a imundície, para desonrarem o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que ao Criador, que é bendito e eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o seu uso natural, ao contrário à natureza. E semelhantemente, também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, um para com os outros, varão com varão, cometendo a torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha em seu erro. Ou seja, chegaram ao ponto de se envolverem homens com homens, mulher com mulheres, aonde se explica o sexo anal e o sexo oral. É aí que é explicado em Romanos. A palavra de Deus fala, eles chegaram a um ponto de manifestar o prazer e a torpeza, de esquecer. E o pecado começa a obscurecer a mente. E isso aconteceu lá na igreja em Romanos? Não, gente. É hoje em dia. São nos dias de hoje. Nas igrejas. Como se fosse algo natural e normal. São nos altares, nos profetas, nos pastores. É comum. E o Senhor está falando. O que adianta os mapeamentos
se não mudar o caráter, se não mudar a mente, se não mudar em nós, dentro de nós, haverá uma mudança. Se dentro de nós não trouxer uma vida em Cristo, o que impede a nossa libertação são pessoas que vivem uma vida sem comunhão com Deus, vivem na incredulidade, uma vida de orgulho, de teimosia, onde são advertidas, mas permanecem teimando e endurecendo o coração, numa resistência à palavra. Não se rende ao Senhor. Não querem ter comunhão com Deus. Porque é bom viver uma vida de pecado. E aí eu pergunto, até quando vão ter prazer em viver uma vida de pecado? Até quando vão ter prazer em negligenciar uma vida fora da direção do Senhor? Jesus está voltando, igreja. E vai chegar um dia que não vai dar mais tempo. Nós estamos aqui, não é para fazer oração ou fazer mais uma pauta. Nós estamos aqui para trazer entendimento. Que levantar a mão e aceitar Jesus não é sinal de libertação. Tomar ceia não é sinal que você está liberto. Salvação e reino é diferente. Você ser salvo é uma coisa, você reinar com Cristo é você ter governo, é você ter autoridade. E o que eu quero passar para vocês é vocês terem autoridade, sacerdócio. É você declarar e dizer: Satanás, saia da vida dos meus filhos, saia da minha casa, saia dos meus negócios, saia da minha vida. Eu estou te dando uma ordem. Sai agora, em nome de Jesus. É isso que o Senhor quer te dar. A autoridade no céu e na terra. Porque você já tem isso, já veio da eternidade assim. E é isso que o Senhor está trazendo para você. Maturidade. Porque você veio da eternidade e agora você tem que entender que você tem maturidade para exercer esse domínio. Quando entendemos que esse posicionamento é para aqueles que querem viver uma vida de santidade. E santidade não é para aqueles que são amaziados. Pessoas amaziadas não podem receber a autoridade no reino. O reino exige casamento. Ah, mas eu fico com fulano e eu acabo chegando às vias de fato e eu tenho
que conhecê-lo sexualmente. Sexo entre solteiros é prostituição. Ah, mas eu sou divorciada e ele é solteiro. Se ele é solteiro e você é divorciada, você está vivendo na prostituição. Ah, mas ele é casado e ainda não se divorciou. Então você está adulterando com o homem, porque ele não tem o divórcio. Então, se são dois solteiros, você está se prostituindo. E o que é pior, você está pior do que a prostituta, porque a prostituta, ela pelo menos recebe o salário. Você está se prostituindo de graça, o que é pior ainda, porque as prostitutas cultuais, que aquelas que sentavam na mesa de Jezebel, ou as prostitutas cultuais lá do tempo de Efésios, do tempo de Diana, pelo menos elas recebiam dinheiro. E você está se prostituindo com um homem sem casar e nem dinheiro tu recebe. É pior ainda, porque ainda é de graça. Lá no tempo de Diana, pelo menos elas recebiam dinheiro. É pior. Essa é a realidade da igreja. Ainda se vestem como santos e chegam no dia da ceia, pedem perdão e ceiam. A ceia não é do pastor, a ceia não é minha, a ceia é do Senhor. Você pode tomar ceia quantas vezes você quiser. É você que está tomando. Eu não estou te julgando, mas saiba que há um preço a pagar. E quem vai pagar é você. Então, pessoas amasiadas na fornicação ou em julgo desigual, essas pessoas não podem ser libertas, porque você abre uma porta sempre para o demônio de prostituição está tomando o teu corpo. E todas as vezes que você faz mapeamento, você pode manifestar demônio ou ter uma porta de legalidade sobre a sua vida. O batismo é um selo, mas ele não te salva. Porque o ladrão da cruz, ele foi salvo sem batismo. O que vai te salvar é uma vida reta. O ladrão da cruz teve arrependimento. Ele se arrependeu. Ele encontrou salvação. Ele não teve reino. Ele teve arrependimento. Por isso ele foi salvo. Ele teve mudança. Por isso, para ser liberto, é preciso se arrepender. Por isso que é tão difícil estar no centro da vontade de Deus. Isso custa mudança. É você transformar a tua alma. Aí, Mateus 10, 32, 33 fala assim: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Esse foi a posição do ladrão.
Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Obviamente, pessoas nessas condições estão expostas a inúmero ataque das trevas pela quebra de princípios básicos. Primeiro, pela atitude de fazer em casos assim, que são discipuladas, mas preferem o processo da carne, o prazer da carne. Então, esse tipo de pessoa não quer libertação. Ela prefere viver num jugo desigual. Ela prefere ter uma vida de pecado, de engano. Pessoas que estão com o entendimento e vivência de princípio da Escritura, mas prefere uma vida de mentira. Ela furta, ela engana, ela é falsa, ela mente. A palavra de Deus fala em Levítico 19:11. Não furte e nem use de falsidade, cada um para com o seu próximo. Quantas vezes nós vimos pessoas fazendo e tendo atitudes de mentira? Pessoas que se dizem capacitadas para fazer coisas que não estão prontas para fazer. E elas usam de engano. E esse engano, muitas vezes, estão destruindo a vida de outros. Elas mentem, enganam, se prostituem, elas roubam, elas deixam de viver os princípios da palavra, que é fé, verdade, pureza, fidelidade, honestidade. Elas não têm uma vida de arrependimento, elas não têm uma vida de perdão, elas não têm uma vida de consagração, elas se batizam, mas não mudam, elas não buscam os dons. E quando buscam, elas têm os dons, mas nunca entregam os frutos dos dons. Os dons, amado, e o Senhor dá, e ele é irrevogável. Ele vai para o teu espírito. O Senhor, o Espírito Santo, te dá os dons. Peça que ele vai te dar. O Espírito Santo te dá os 9 dons, se você quiser. Mas você vai devolver os frutos desse dom. E quantos estão prontos a devolver os frutos desse dom? Bondade, longanimidade, paciência, perseverança, amor, fé, paciência para com o teu próximo. Amor para aquele que está começando. Ensinar. Você tem que ensinar, você foi ensinado. Você não chegou sabendo. Alguém te ensinou. Irmãos, eu saía da minha casa. Eu morava em Madureira. Eu deixava Vitor pequeno. Eu não sei quantos de vocês chegou a conhecer Pastor Juarez.
Eu deixava Vitor na escola e ia para lá, para São Francisco Xavier, chegava na casa de Pastor Juarez, a cozinha estava de louça quase até o teto. E Pastor Juarez falava assim: arruma a cozinha para mim primeiro. Depois vocês vão orar a casa de fulano, beltrano e ciclano. Eu queria aprender o que era libertação. Eu não sabia nem tirar um capeta. Como eu queria aprender, eu obedecia. A Vânia trabalhava fora, Pastor Juarez ficava com as crianças, e muitas vezes eu ia para o morro. Aí era ali, aonde? Grajaú, Jacarepaguá. Ia para ali, várias casas ali, fazer a obra. Com Genilson, Bianca. E eu tinha uma pessoa que ficava na minha casa, ela pegava o Vitor na escola, eu ia aprender o que era libertação. Isso não era fácil, não, irmãos. E eu tinha um marido atribulado, atribuladíssimo. Não era atribulado pouco, não, era atribulado muito. Penso que trabalhar com libertação com marido atribulado é fácil, não. É dor demônio, o que tu tira lá e o que tu encontra em casa. E não foi um dia, 2 dias, não. Foram anos. Mas eu queria aprender. Eu queria. Eu sabia que era o que Deus tinha me chamado. E o preço era alto. E foi esse homem que me ensinou o que era libertação. E foi ele que me envergonhou. Quando Deus me usou para dizer que ele estava no pecado. E eu quero dizer a você, se o teu chamado é com libertação, a caminhada é pisar em espinho. Na minha caminhada, sempre foi assim. Na cadeira que você sentar, ela tem espinho. Nunca será fácil a sua caminhada, mas é você quem vai decidir se você quer viver o propósito de Deus na sua vida ou você vai voltar atrás no primeiro desafio. Os desafios serão muitos, serão cada vez uma prova diferente. Deus vai permitir provas para saber se você está pronto para um outro nível. Sempre será assim. Maturidade se conquista sendo provada. E quem vai provar você é a sua liderança. Não será fácil. É assim, Michele. São os seus líderes que vão provar você. Para ver se você tem estrutura para encarar. Porque você acha
que Satanás vai ser bonzinho com você. Não, ele não vai ser bonzinho com você. Ele veio para te destruir e impedir que você chegue no lugar aonde Deus tem para você. Então, para que você chegue ao lugar que Deus tem para você, você terá que ser provado. E para você ser provado, você vai ser provado pela sua liderança. Que muitas vezes você vai pensar que é Satanás, não. Ele só está forjando, ele é a forja para fazer você crescer. E crescer dói. Pensa que você é a azeitona. E para sair o óleo, ela tem que ser espremida. E você está sendo espremida. E vai ter que sair o óleo. E eu lembro, uma vez, que uma palavra, e a palavra foi essa, prepara, que o Senhor vai te passar em uma moenda. E quando sair a garopa, o Senhor para te passar na moenda. Quando a garopa, você sabe que coloca a cana, passa uma vez, pega a cana de novo, passa a segunda vez, coloca a cana de novo. A garopa é a parte mais doce da cana. Quando ela passa pela terceira vez, aí sai aquela parte mais doce da cama, é a garapa, que as pessoas fazem a cachaça ou tomam com café. Essa é a parte mais doce da cana. É o melhor da cana. E foi essa palavra que eu ouvi. Então, eu sabia o que eu ia passar. E quando Deus tem um propósito na sua vida, você sabe o que você vai passar. Deus não vai te levar para deserto sem antes ele te avisar. Deserto é lugar para você ser moldado. Esses dias o apóstolo Éder colocou uma palavra. João Batista foi levado ao deserto, não entendeu, perdeu a cabeça. Jesus foi levado ao deserto para ser aprovado. Saiba que o deserto está provando o seu caráter. Então, passe no deserto e saia dele aprovado, porque o povo foi levado ao deserto e não conseguiu entrar na terra prometida. Só os filhos daquele que foram levados, que entraram na terra. De todos os adultos, só entrou Josué e Calebe, porque entenderam o propósito. Só entra na terra se você entender o propósito. Para entender o propósito, você tem que ser liberto. Então, mapeamento não é o suficiente. Você tem que ser moldado. O mapeamento é só um instrumento. Vamos dizer, é um método, mas o que vai fazer a sua libertação é o teu entendimento
que o teu caráter precisa ser transformado ao padrão de Cristo. Se o teu caráter não for transformado ao padrão de Cristo, você vai continuar mimizento, você vai continuar choramingando, você vai continuar murmurando, você vai continuar blasfemando, você vai continuar culpando a Deus, você vai continuar acumulador, você vai continuar prostituto, você vai continuar sonegador, você vai continuar masturbador, você vai continuar viciado, você vai continuar tudo, você não vai mudar em nada. E você vai continuar culpando Jesus, culpando o pastor, culpando o profeta, culpando todo mundo. Porque você não admite que o erro está em você. Quem pode mudar a situação é você. Ninguém vai mudar se não ser você. Simples assim. O apóstolo não vai me mudar. O meu pastor não vai me mudar. A minha mãe não vai me mudar. Se eu não quiser mudar. Eu tenho que querer mudar. Então, esse coisa que eu botei lá no grupo. Sem posicionamento, não tem libertação. Eu tenho que querer libertação. Eu tenho que querer mudança. Eu tenho que desejar ser transformada. Eu aprendi. Eu fiz escola. E eu falo isso para a Janimara, ela sabe disso. Eu aprendi com os erros dos meus líderes. Eu vi os erros dos meus líderes e falei: não vou fazer isso como eles fizeram. Então, os erros dos meus líderes me ensinaram a não ser como eles. E eu falo para ela: aprenda com os meus erros. Tudo que eu faço de errado, você não faça como eu faço de errado. Porque serão os meus erros que você não vai errar nos meus erros. Para você ser uma pessoa melhor do que eu. É isso. Nós temos que ver os erros dos nossos líderes para sermos umas pessoas melhores. Eu tenho que ver em Judas uma pessoa que teve oportunidades e não aproveitou a oportunidade. Eu tenho que ver em Pedro que ele teve medo e teve uma transformação. Usou a ousadia para andar nas águas. E quando ele entendeu que andar nas águas, ele confrontou o Leviatã, agora ele teve medo de assumir um posicionamento como discípulo. Aí Jesus fala para ele: Pedro, quando tu te converteste, ele andava há 3 anos com Jesus. E ele não tinha um coração convertido. Agora, ele nega Jesus. Ele volta a pescar. Jesus volta, encontra com Pedro. Pedro
vive novamente aquela história. Jesus está na praia com uma fogueira. Pedro volta da pescaria, é como se ele tivesse vivendo novamente a mesma história. E Jesus está esperando Pedro. E Pedro volta da pescaria. E ali tinha um fogo. E o Senhor está esperando. E ele fala: eu já vivi isso, aonde eu não pesquei. E havia um homem lá, e tinha uma fogueira. Essa é a história que eu estou vivendo de novo. E agora está Jesus, esperando Pedro. E Jesus fala: por que que tu voltou? Eu não falei para você que quando tu te converteste, apacenta minhas ovelhas. E eu quero agora que tu pegue a experiência que tu teve e volta convertido, transformado num novo Pedro. E faz aquilo que eu te mandei. Enquanto Judas não teve arrependimento, Pedro teve chance de mudança. Então, mapeamento é chance de mudança, é chance de viver, reconhecer aonde eu estava errando e agora eu vou viver uma nova vida em Cristo Jesus. Eu reconheço o erro dos meus antepassados, aonde deixaram brechas abertas. Eu peço perdão. Eu tenho a chance de mudar. E agora eu avanço e não erro mais. Vá e não peque mais. Vou e tenho uma vida transformada. Vou e tenho agora uma história de vida mudada. É isso que é libertação. É o meu novo eu. É o que Nicodemos fala. Como que eu volto para o ventre da minha mãe? Você não volta para o ventre da tua mãe. Você continua velho, só que velho com a mente mudada, velho transformado, velho fazendo as coisas certas, da maneira certa, não errando mais. E você só vai fazer coisa certa quando você reconhece que você, se você tem inveja do teu irmão, eu posso ser igual ao meu irmão. Basta que eu estude, basta que eu me capacite. Eu não preciso invejar o conhecimento do meu irmão. Eu posso estudar, eu posso me capacitar. A Bíblia está aqui. Que custa ler? Eu roubava? Eu não vou roubar mais. Eu vou trabalhar. Se eu vivia na promiscuidade, Senhor, muda minha mente. Eu não quero ser assim. Eu quero mudar minhas vestes.
Eu não quero ser materialista. E aí a palavra de Deus vai falar: permanece no Senhor. Porque quando tu permanece no Senhor, você vai produzir frutos nele e ele vai produzir fruto em você. Você vai ter não só mudança, como você vai viver transformação. E aí, tudo aquilo que a gente tem visto, a mentira, filhos nascendo na bastardia, filhos nascendo fora do casamento, pessoas que não liberam perdão, pessoas que vivem amarguradas, pessoas que não são dizimistas, pessoas que não têm autoridade, governo, porque vivem uma vida de pecado, de engano. Porque como é que você vai viver com autoridade, governo, se você não consegue ter autoridade com Satanás, se você está igual a ele? E aí a gente fala: como é que você vai ser liberto? Aí eu vou para a igreja, SS, salvo, sentado, satisfeito, mas eu nunca consigo ser liberto. Amados, a palavra de Deus fala que o filho ele tem que parecer com o pai. E quando ele parece com o pai, ele traz o caráter do pai. E ele traz principalmente as características do pai, os frutos do pai na vida dele. Se você até hoje, eu creio que você trouxe os traços dos seus pais, você é parecido com o seu pai e com a sua mãe. Você trouxe alguma coisa do seu pai e alguma coisa da sua mãe. E se até hoje você traz a semelhança do seu pai e da sua mãe, está na hora de você também trazer, principalmente, o do teu pai que está no céu. Porque o teu pai está chegando e ele precisa encontrar em você, porque você não vai ter nada do príncipe desse século. Ele não vai encontrar nada em você. Em você vai encontrar as características e os traços do teu pai que está no céu. Se posiciona como um filho liberto. Não permita que as trevas encontrem lugar na tua alma, para que a palavra de Mateus não venha encontrar em você
a tua casa vazia, adornada, e que traga 7 espíritos, trazendo 7 piores, e que o último estágio seja pior que o primeiro. Pelo contrário, a cheia agora dos dons do Espírito Santo de Deus, adornada, aonde o Senhor tomou todo lugar na tua vida. E aquele vaso agora dá lugar, aquele propósito, chamado, e tudo aquilo que o Senhor falou se cumpriu na tua vida. E a palavra profética que foi falada no começo da tua caminhada se cumpriu. E quando o Senhor falou, não só que faria obras maiores, mas ele declara, como o salmista fala no Salmo 9: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, e contarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e exaltarei, cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo, porquanto os meus inimigos retrocedem, caem e perecem diante de ti. Me sustentaste com o meu direito e a minha causa, tu me aceitaste no teu tribunal, julgando-me justamente. Tu repreendeste as nações, destruíste os ímpios, apagaste o seu nome e sempre e eternamente. Ou seja, o Senhor trouxe exaltação sobre a tua vida e glorificou o nome dele em justiça sobre a tua vida e sobre a tua casa. A pastora Luciene está aí, como pastor e profeta de Deus. Eu vou passar a oportunidade para ela, para que ela venha declarar, encerrar, entregar, orar, fazer aquilo que Deus mandar ou colocar no coração dela, porque a oportunidade é dela agora. Amém, pastora? Amém, amém, amém. Shalom. Estão me ouvindo? Estão conseguindo ouvir? Eu estou Estamos ouvindo, sim. está todo Eu mundo também. ouvindo. Todo mundo ouvindo. Amém, amém. Boa noite a todos. Vamos lá na palavra. Deus me deu aqui 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Diz assim: e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Então, diante da ministração da pastora Silva, né, Deus colocou no meu coração essa palavra, porque, como diz, Deus está chamando a atenção de cada um de nós para que nós venhamos participar e passar por esse alinhamento, por essa renúncia, né? Como ela mesma diz na palavra, é necessário passar pelo processo para alcançar o propósito, mas o propósito ele não vem de qualquer maneira. O propósito ele vem através de nós renunciarmos aquilo que é da carne. O que é da carne é carnal. O que é do espírito é espiritual. Então, há muitas renúncias que nós precisamos, amados, fazer na nossa vida para que o Senhor venha concluir o propósito. Muitas vezes questionar, mas por que eu oro? Deus fala que eu vou receber a bênção e eu não recebo, porque muitas vezes é necessário passar por esse alinhamento. Não podemos chegar diante do altar, como a pastora Silvia falou,
receber a Santa Ceia. Muitas vezes muitos recebem, mas de qualquer forma, não. Nós temos que colocar a nossa vida, aleluia, glória a Deus, diante do altar, para que o Senhor venha concluir aquilo que é promessa. Qual é a promessa que Deus tem na sua e na minha vida? É necessário um posicionamento, porque muitas vezes a bênção está perto de chegar, mas eu não estou posicionado. Aleluia, glória a Deus. Então Deus vai falar para cada um de nós que nós devemos se humilhar diante de Deus, colocar os nossos pecados, mas temos que mudar o nosso caráter, temos que mudar a nossa posição diante do Senhor. Então, eu vejo uma grande glória, aleluia, o céu aberto, diante, como se diz, dessa ministração da pastora Silvia. Então, há pessoas que estão realmente levando a sério e estão se posicionando. Então, Deus está falando aqui, aleluia, glória a Deus, estou eu colocando a minha mão aonde você não pode alcançar. Eu vejo Deus trabalhando em vidas aqui, Deus, Arabassurianda, Caço, de Corvo de Micanto, está entrando em coisas impossíveis. Eu não sei qual é a situação, mas eu vejo a palavra processo, é como se o Senhor estivesse tirando os papéis de baixo, colocando em cima, decretando uma vitória. Arabassurianda, de Corvo de Micanto, também vejo Deus fazendo justiça e uma cobrança a favor de alguém. Eu vejo aquela balança, peso, medida. Deus está cobrando de alguém aí, fazendo justiça a favor de uma causa. Deus fala, somente descansa o teu coração, porque vou eu te dar um sinal e vou te dar a vitória. Glória a Deus, viu? Eu vejo também duas pessoas com dois passaportes na mão. Deus fala, a promessa está de pé, e o que eu determinei está determinado. Não volto atrás com a minha palavra. Vou te tirar da terra de Lodebar. Então, alguém está mudando. Eu vejo atravessando fronteiras. Aleluia. Glória a Deus. Tá? Mais uma vez, Deus trabalha também na vida sentimental de duas pessoas e Deus fala, haverá um alinhamento. Fica tu ligada, duas mulheres, por esses dias, porque vou eu te dar um sinal forte. Deus manda dizer que ele marca um encontro na terra, viu? Vai ter casamento, vai ter banquete. Eu espero que vocês não esqueçam de mim e nem da pastora Silvia para comer o bolo, porque eu vejo duas noivas cortando o bolo. Glória a Deus, aleluia, tá? Então Deus requer de nós, amados, nessa noite uma posição. O que você tem que renunciar de pecado? Deus fala assim, toma um posicionamento, porque a partir de hoje, a partir dessa ministração, está havendo uma libertação na vida de pessoas aqui. É como se eu vejo assim, uma grande luz. Deus mostra lá também em Isaías 60. Levanta, resplandece, porque vê a minha luz e a minha glória está sobre vocês. Eu vejo o céu aberto, Deus entregando vitórias nesta noite, viu? Eu vejo um cajado, viu? Na mão da pastora Silvia. Deus fala, coloco esse cajado nas tuas mãos, continua tu na posição, porque só vai ficar quem é da minha vontade. Não importa a quantidade, mas o que importa é a qualidade. E as pessoas vão sair daqui preparadas, através da sua ministração, para um novo tempo, uma nova estação e um novo portal aberto. Eu quero agradecer a oportunidade e até aqui foi o que o Senhor me passou. Amém? Shalom? Amém, pastora Jane? Amém, amém, amém. Eu para Pode entender. orar, dá bênção. Amém. Eu? Pode orar e encerrar, pastora Luciene. Vamos E orar e dá encerrar bênção. então. A bênção. A bênção? A bênção. Vamos lá. Pai, Deus de bondade, Deus de maravilha, Senhor meu Deus, nesse dia, nessa hora, nós agradecemos porque a palavra vai dizer, onde dois ou mais está, que estamos em comum acordo, em oração. Pai, obrigado pelas palavras de conhecimento, porque o Senhor colocou o discernimento, o Espírito Santo, a unção, através da pastora Silvia,
que essa semente, Pai, que foi plantada em cada coração, ela possa germinar. Peço ao Senhor, abençoa cada membro deste culto, dessa ministração, desse momento de oração. Peço que o Senhor venha abençoar cada negócio, cada projeto, a vida e os membros aqui das famílias representadas. Nessa noite eu peço ao Senhor que o Senhor venha guardar e o Senhor venha livrar cada um de nós que estamos aqui na tua santa presença. Peço ao Senhor nessa noite que o Senhor venha derramar bênçãos recalcadas e sem medidas, que o Senhor venha abrir porta, que o Senhor venha fazer a santa vontade. Eu ministro nessa noite, alabaçurianda e couro de me canta, a bênção e a vitória na vida de cada um dos teus servos, finalizando esta live, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Amém. Aleluia. Aleluia, graças a Deus. Toma posse do cajado, viu, pastora? Amém, amados. Deus abençoe. Eu quero agradecer mais uma vez, Sério, porque tem sido bênção sobre a nossa vida. Amém? Amém. 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 Shalom. Graças a Deus, gente. Deus abençoe vocês. Tchau. Shalom. Amém. Shalom. Shalom. Shalom, pastora. Boa noite. Boa noite. Deus abençoe vocês.